Aprender sempre, quarto ano, ensino fundamental, língua portuguesa, atividade 2. Atividade 2. Caracterizando personagens, adjetivos e caracterização de personagens. Quando os autores constroem os seus contos, atribuem muitas características físicas do corpo e psicológicas, jeitos de ser, aos personagens que vão atuar ao longo do enredo. Para atribuir tais características, geralmente são utilizados adjetivos que caracterizam positiva ou negativamente aqueles que agem dentro de uma história. Observe as características do personagem principal no conto O Ganso de Ouro. Primeiro, bocó. Segundo, tolo. Terceiro, atrapalhado. Essas palavras caracterizam João Bocó, dando a ele sentido negativo. O narrador, aquele que conta a história, o tempo todo insiste em atribuir ao personagem esses significados. Outros personagens também recebem características. Veja: homem, velhinho; padre, nervoso; princesa, séria. Para caracterizar os personagens, o autor utiliza adjetivos que, em nossa língua, são utilizados para atribuir características positivas ou negativas a respeito de pessoas, objetos, lugares, entre outros. Vamos praticar. Letra A. Com ajuda, leia o conto Chapeuzinho Vermelho, também dos irmãos Grimm. Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez uma linda e alegre menina que era amada por todos que a olhassem, mas principalmente por sua avó, e não havia nada que ela tivesse que não desse para a criança. Certa vez, a avó deu um pequeno chapéu de veludo vermelho, o qual ficou tão bem na menina que ela nunca usava nada diferente. Por isso, passou a ser chamada de Chapeuzinho Vermelho. Um dia, sua mãe disse: Venha, Chapeuzinho Vermelho, aqui tem um pedaço de bolo e uma garrafa de vinho. Leve-os para sua avó, pois ela está doente e fraca, e isso irá fazer bem para ela. Vá antes que fique muito quente. Quando você estiver indo, caminhe suave e gentilmente e não saia do caminho, ou você poderá cair e quebrar a garrafa. E se isso acontecer, sua avó não receberá nada. Quando entrar no quarto dela, não se esqueça de dizer bom dia e não fique espionando por todos os cantos antes de fazer o que pedi. Tomarei muito cuidado, disse Chapeuzinho Vermelho para sua mãe e estendeu a sua mão para se despedir. A avó vivia no meio da floresta, a alguns metros de distância da vila. Assim que Chapeuzinho Vermelho entrou na floresta, um lobo cruzou com ela. Chapeuzinho Vermelho não sabia que ele era uma criatura malvada e não teve nenhum medo dele. Bom dia, Chapeuzinho Vermelho, disse ele. Agradeço gentilmente, lobo. Para onde vai tão cedo, Chapeuzinho Vermelho? Para a casa da minha avó. O que você tem na sua cesta? Bolo e vinho. Ontem foi dia de fornada. Por causa disso, minha avó, pobre e doente, terá algo bom para torná-la mais forte. Onde vive a sua avó, Chapeuzinho Vermelho? A alguns metros da floresta. A casa dela fica embaixo de 3 grandes carvalhos e as castanheiras ficam bem próximas. Você certamente sabe onde é, ela respondeu. O lobo pensou consigo: que criatura adorável e gentil! Que bocado delicioso e rechonchudo! Seria melhor que ele a comesse em vez da velhinha. Preciso agir com rapidez para pegar as duas. Então, ele caminhou durante algum tempo ao lado de Chapeuzinho Vermelho e disse: Veja, Chapeuzinho Vermelho,
como são belas flores por aqui. Por que você não dá uma olhada? Eu acho também que você não percebeu como os passarinhos estão cantando tão docemente. Você anda muito preocupada, como se estivesse indo à escola, ao passo que tudo em sua volta na floresta é alegria. Chapeuzinho Vermelho ergueu os olhos e, quando viu os raios de sol dançando ali e acolá, entre as árvores e belas flores crescendo por todo o canto, ela pensou: acho que devo levar um ramalhete de flores colhidos na hora para minha avó. Isso irá agradá-la também. Acho que devo chegar lá bem cedo. Então, ela correu do caminho para dentro da floresta para olhar as flores. Sempre que ela pegava uma, imaginava ter visto outra ainda mais linda à frente e corria atrás dela. Ia cada vez mais para dentro da floresta. Enquanto isso, o lobo correu diretamente para a casa da vovó e bateu na porta. Quem está aí? Chapeuzinho Vermelho, respondeu o lobo. Eu trouxe bolo e vinho. Abra a porta. Levante o trinco, gritou a vovó lá de dentro. Estou muito fraca e não consigo levantar. O lobo levantou o trinco, a porta se abriu e, sem dizer uma só palavra, foi direto para a cama da avó e a devorou. Então, ele vestiu as roupas dela, colocou o capuz, deitou na cama e puxou as cortinas. Chapeuzinho, entretanto, estava correndo e pegando flores, e quando viu que ela tinha colhido tantas que não conseguia carregar mais, lembrou-se de sua avó e foi direto para a casa dela. A menina ficou surpresa ao encontrar a porta da cabana ainda aberta. Quando entrou no quarto, teve um pressentimento tão estranho e disse para si: ó céus, como me sinto preocupada hoje! Em outras ocasiões eu gostava tanto de ficar com minha avó. Então, ela se aproximou da cama e puxou as cortinas. Lá estava sua avó, com sua touca esticada até o rosto e parecendo muito estranha. Ó, vovó, ela disse, que grandes orelhas você tem! Para melhor ouvir você, minha criança, foi a resposta. Mas, vovó, que olhos grandes você tem! Ela disse. Para ver você melhor, minha filhinha. Mas, avózinha, que mãos grandes você tem! Para melhor abraçar você. Oh, mas, avózinha, que terrível boca você tem! Para melhor comer você. Mal o lobo disse isso, com um pulo já estava fora da cama e engoliu o Chapeuzinho Vermelho. Quando o lobo tinha saciado a sua fome, deitou-se novamente na cama, adormeceu e começou a roncar muito alto. O caçador estava passando pela casa naquele momento e pensou consigo: como a velhinha está roncando, devo saber se ela precisa de alguma coisa. Então, ele entrou no quarto. Quando se aproximou da cama, viu que o lobo estava deitado nela. Eis que te encontro aqui, seu pecador de uma figa, disse ele. Há muito tempo que tenho te procurado. Quando o caçador estava para atirar no lobo, ele se lembrou de que o lobo pudesse ter devorado a vozinha, mas que ela ainda podia ser salva. Então, ele não atirou, mas pegou um par de tesouras e começou a cortar a barriga do lobo que estava dormindo. Depois de ter feito 2 cortes, viu surgir Chapeuzinho Vermelho. Com mais 2 cortes, a pequena menina saiu gritando: ah, como estou assustada! Como é escuro dentro do lobo! Em seguida, a velha vozinha também saiu, porém mal conseguia respirar. Chapeuzinho, porém, trouxe rapidamente 2 grandes pedras com as quais ela e o caçador encheram o corpo do lobo. Quando ele acordou, quis fugir correndo, mas as pedras eram tão pesadas que caiu imediatamente e morreu. Os 3 ficaram contentes.
O caçador, porque cumpriu seu papel. A avózinha, que conseguiu comer o que a neta havia lhe trazido. E Chapeuzinho Vermelho, que aprendeu uma grande lição. B. Releia o conto e transcreva nos espaços em branco os adjetivos que caracterizaram as seguintes palavras: menina, chapéu, criatura, flores, orelhas, olhos, mãos, boca, pedras, lição. Então, vocês vão voltar ao texto e vão colocar aqui as características que vocês encontrarem. Quais foram as características da menina, do chapéu, da criatura? Então, vocês vão voltar ao texto, encontrar as características e preencher a tabela. Vamos corrigir? Menina. Nós encontramos a palavra linda, alegre e adorável. Chapéu, pequeno, veludo e vermelho. Criatura, malvada. Flores, belas, lindas. Orelhas, grandes. Olhos, grandes. Mãos, grandes. Boca, terrível. Pedras, grandes, pesadas. Lição, grande. Corrijam aí. Letra C. Escreva 5 características, adjetivos, que você gostaria de atribuir ao lobo. Letra D. Escreva 5 características, adjetivos, que você gostaria de atribuir a Chapeuzinho Vermelho. Então, aqui, vocês vão pensar aí em quais adjetivos vocês acham que o lobo merece, que vocês vão colocar aí. E quais adjetivos vocês gostariam de colocar para Chapeuzinho Vermelho? Eu coloquei aqui para o lobo um adjetivo, malvado, mas vocês vão colocar outros, são 5 adjetivos. Para Chapeuzinho Vermelho, eu coloquei aqui adorável. O que mais a gente pode escrever aqui? Registrem aí. Letra E. Escreva 5 características, adjetivos, que você gostaria de atribuir ao caçador. Letra F. Escreva 5 características, adjetivos, que você gostaria de atribuir à vovó. Então, aqui, vocês vão atribuir 5 características para o caçador e 5 para a vovó. Eu coloquei aqui uma característica, corajoso, mas vocês vão pôr 5. Para a vovó, eu coloquei amorosa, mas vocês vão pôr 5. Usem a criatividade de vocês. Fim da nossa segunda atividade. Não esqueçam de se cuidar. Beijos!